Estamos aqui de volta agora para falar em equilíbrio. Então, situação fundamental de equilíbrio. Por que ela está se encaixando aqui nesse momento? Por que eu não vou já para a segunda lei de Newton, para a terceira lei de Newton, como muitos livros tradicionais fazem? O nosso livro, ele encaixa a situação de equilíbrio, porque lembra quando nós falamos lá na lei da inércia, que quando eu tenho na ausência de forças, então é essa a situação. Não é que eu terei ausência de forças, mas que a somatória de todas as forças, ou a força resultante aplicada sobre o corpo, vai ser igual a zero. E, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre equilíbrio de uma partícula. Mais tarde, nós vamos falar sobre o equilíbrio de um corpo, que daí vai englobar mais uma outra grandeza que nós nem falamos ainda. Tá? Primeiro, nós vamos falar sobre o equilíbrio de uma partícula. E, para começar, a gente tem que entender o que é partícula. Vocês viram, com certeza, lá no início, lá no início de Física 1, vocês viram o conceito de partícula e corpo extenso. Partícula, basicamente, é quando nós consideramos movimentos apenas de translação. Não vamos considerar movimentos de rotação. Tá? E o que é condição de equilíbrio? O que significa uma partícula estar em equilíbrio? Deve ser nula, resultante das forças que atuam sobre ela. Então eu tenho um conjunto de forças, não interessa quantas forças sejam, 1, 2, 3, 10, 50, 1000. A somatória de todas essas forças tem que ser igual a zero. Olha lá, esse símbolo aqui, para quem não sabe o que é, esse é um sigma, significa somatória. Somatória de todas as forças igual a zero. Professor, me assustei agora com esse sigma aí. O que é esse negócio de somatória? Somatória é aquilo que você aprendeu com a tia do primeiro ano, é soma. 1 mais 2 mais 3 mais 5. Não muda. A única diferença, e aqui a parte mais legal, é que essa somatória, a gente não pode esquecer que nós estamos tratando de vetores. Então, uma somatória de vetores, somatória vetorial. Não lembra? Volta lá em vetores, no capítulo de vetores, e dá uma estudada para você aprender melhor, para você lembrar melhor disso. Tá? Então, não esquecendo, somatória vetorial é igual a zero. Então, o que eu vou fazer tipicamente? Professor, como que eu vou fazer esse cálculo? Olha, pessoal, tipicamente você vai decompor em componentes x e y. É isso que nós vamos fazer quase em todos os casos. Tá? Então, nós vimos aqui que a condição para equilíbrio é que a somatória das forças seja igual a zero. Então, a somatória das componentes em todos os eixos tem que ser igual a zero. E isso me leva a essa conclusão aqui. Lembra que nós falamos? Na ausência de forças aplicadas, o corpo vai estar em MRU. A partícula vai estar em MRU. Ok? Então, eu só coloquei alguns exemplos, porque a gente veja aqui é uma partícula bem simples, onde eu aplico duas forças de 100 libras, unidade nova, né? Não é a unidade do sistema internacional, é a unidade inglesa, mas eu coloquei aqui que é importante para vocês. Eu aplico forças de 100 libras, as duas forças são opostas. Aqui eu não preciso decompor nada, porque elas formam 180 graus entre elas. Eu vou colocar aqui que a somatória vai ser 100 para um lado, menos 100 para o outro, faz a soma disso aqui, dá igual a zero. Então, essa partícula está em equilíbrio. Segunda situação, é um pouco mais complexa, nós vamos trabalhar direitinho, é essa partícula em que eu tenho conjunto de três forças, né? Aqui é um exemplo disso, ó. Eu tenho uma corda, essa corda é presa no teto em duas posições, e eu tenho aqui um nó onde desce uma terceira corda. E eu quero saber os valores das trações, das forças aplicadas sobre as cordas. Nós chamamos de tração, normalmente quando aplica a força aplicada sobre a corda, tração ou tensão sobre a corda. Tá? Então nós vamos aprender a fazer isso aqui daqui a pouquinho. Como que nós vamos trabalhar sobre o equilíbrio das diversas forças, né? Então aqui os exemplos que eu coloquei aqui para vocês estão aqui. Eu posso usar essa minha partícula A com essas duas forças. Uma coisa que eu posso fazer é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, tranquilamente, ou eu posso decompor essas forças. Vocês fizeram isso lá em vetores, né? Decompondo aqui em uma força, a força F1 em uma componente em X, uma componente em Y, a força 2, uma componente em Y, uma componente em X. E ao final eu vou fazer a somatória, isso aqui é a
somatória das forças em X, e esse aqui é a somatória das forças em Y. Somatória das forças em X. Quais são as forças que eu tenho em X aqui? F1x e F2x. Notem que elas são opostas. Se eu tomar minha referência como positiva para a minha direita, no eixo X, a F1x é positivo, a F2x é negativo. Mesma coisa aqui, ó, no eixo Y, se eu tomar para cima como positivo, significa que F1y é positivo, F2y é negativo. O nosso segundo exemplo está aqui. O que nós fazemos para decompor essa situação? Vou decompor a fração TA sobre o eixo X, TA sobre o eixo Y. Vou pegar aqui o meu vetor TAX e eu vou pegar o meu vetor aqui, ó, TBX também. TBX. São opostos, não são? São opostos. Olhem lá. Menos TAX, por quê? Porque aqui é o meu lado positivo, menos TAX, mais TBX, porque TBX está do lado positivo. E isso tudo é igual a zero. Então, ao longo do eixo X, eu garanti que ficou tudo igual a zero. Ao longo do eixo Y, o que eu tenho lá de positivo? Eu tenho TAY e eu tenho aqui também TBY. Lá, TBY, TAY. TAY e TBY são positivos, estão para cima. Menos TC, que é essa tração para baixo aqui, igual a zero. Ok? Então, nós vimos genericamente, vamos agora aplicar em dois exemplos que estão no livro de vocês, para que a gente entenda como é que se resolve. Então, no primeiro exemplo, diz lá o seguinte. Imagina o automóvel se deslocando em uma estrada horizontal com movimento retilíneo uniforme. Então, ele está em uma estrada horizontal, reta, com movimento retilíneo uniforme. Opa, essa informação é importante. O motor comunica ao carro uma força de propulsão 1.500 newtons. Então, essa é a força do motor. Força do motor igual a 1.500 newtons. Só anotando aqui. Notem que aqui tem uma questão de interpretação muito forte. Eu falei para vocês, olha, estrada horizontal com movimento retilíneo uniforme. O que significa estar em MRU mesmo? Significa que ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, significa que somatória de todas as forças é igual a zero. Ah, professor, somatória das forças em X e em Y? Aqui eu estou trabalhando numa única linha horizontal, um movimento unidimensional. Equivale ao movimento dessa primeira aqui que eu mostrei para vocês, ó. Dessa partícula, equivale a ele. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou agora ver a resposta. Né? Qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel? Justifique sua resposta. Bom, nós já justificamos. Se ele está em MRU, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a somatória das forças, ou, se vocês quiserem, força resultante é igual a zero. Então, agora na letra B, qual o valor das forças de retardamento que tendem a contrariar o movimento do carro? Justifique. Ah, professor, aqui é uma questão importante. Então, o motor está fazendo uma força, mas por que a somatória das forças é igual a zero? Porque se o motor está puxando para cá com 1.500 newtons, tem que ter uma força... Opa! Tem que ter uma força para trás de 1.500 newtons também. Como que eu sei? Bom, força resultante é igual a zero. Quais são as forças aqui? Eu vou chamar essa aqui de força de retardamento, que ele colocou aqui a força de retardamento. Então, o que eu tenho? Força F, que é a força do motor, mais, ou menos, porque ela está ao contrário, força menos a força de retardamento igual a zero. A força do motor, 1.500, menos força de retardamento igual a zero. Força de retardamento igual a 1.500 newtons. Ok? É em módulo. É em módulo. Se eu for aplicar o sinal, ela vai ser de menos de 1.500 newtons.
Então notem que eu resolvi tranquilamente essa situação. Vamos para o próximo, que esse é um pouquinho mais complexo. No exemplo 2 ele diz lá, uma esfera de aço cujo peso P igual a 50 kgf está sustentada por um cabo preso ao alto de um mastro. Uma pessoa exercendo na esfera uma força F horizontal desloca lateralmente, mantendo o equilíbrio na posição mostrada na figura. Nessa figura, o vetor T representa a tensão no cabo. Lembra que eu falei tração, tensão, força no cabo? Isso é o esforço que ele exerce sobre a esfera daquela posição. Letra A, calcular o valor da tensão T no cabo. Letra B, calcular o valor da força F que a pessoa está exercendo. Então, olha aqui, está aqui o nosso desenho, está no livro de vocês. Eu tenho lá um mastro, um poste onde eu tenho um cabo e tenho uma esfera. E eu venho e puxo essa esfera lateralmente. Então, quando eu puxo essa esfera lateralmente, tenho uma força aplicada por mim, tem o peso da esfera e tem a tração no cabo. Eu fiz aqui para vocês uma sequenciazinha para a gente entender o que acontece. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui o fio, eu tenho a minha esfera, está preso lá em cima, e está tudo em repouso, ninguém está tocando lá. Ninguém está tocando. Nessa situação, eu monto o que a gente chama de um diagrama de forças. Isso é fundamental, um diagrama de forças. O que é um diagrama de forças? Eu faço uma representação do meu corpo ou da minha partícula, e aí eu coloco as forças que atuam sobre ele. Bom, a primeira força que eu identifico é a força peso para baixo. Detalhe, força peso sempre é vertical para baixo. Vou chamar a atenção, força peso é sempre vertical para baixo. Aí, se eu tenho só o peso, o que eu espero que aconteça com a bolinha? Ela vai cair. Por que ela não cai? Porque existe uma outra força vertical para cima, que é a tração na corda. Opa, correto? Bom, por esse diagrama de forças, lembrando que somatória das forças é igual a zero, porque esse sistema está em equilíbrio, eu vou montar quais são as forças que eu tenho. Tração para cima, positivo, menos peso para baixo, né? Menos, porque está para baixo, peso igual a zero. Primeira equaçãozinha minha aqui. Agora eu vou complicar um pouco a nossa vida. Vou fazer isso, vou puxar um pouquinho ali. Puxei um pouquinho. Opa, quando eu puxei, o que eu observo? E surge uma força F lateral. A força, a tração sobre a corda não é mais vertical. Ela vai ser agora inclinada. Pergunto para vocês, e é bom que vocês pensem, e o peso? O peso muda? Não, né? O peso não muda. O peso continua o mesmo, é a única força que não muda em valor. Mas o sistema continua em equilíbrio. Agora vamos para a nossa situação final, onde eu puxo tudo, aumentei a minha força F, aplicada lateralmente, e a inclinação também aqui aumentou. Beleza? Dei um zoom aqui para que a gente possa analisar essa figura com mais detalhe. Então, olhando para essa figura, e olhando para a nossa figura lá, né? Olha lá o que nós temos que tentar transformar essa imagem nesse diagrama de forças aqui. Então, fazendo isso, tá lá o que peguei. Peguei a nossa esfera, apliquei as três forças, coloquei um par de eixos ordenados, x e y, que é o que vão me guiar, aonde eu vou decompor as minhas forças se for necessário. E a partir daí eu tomei ângulos para as forças, ângulos em relação a esses eixos. Notem que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, eu peguei em relação ao eixo horizontal. Eu poderia ter pego aqui, poderia tranquilamente, não quis. Eu vou pegar o tradicional, que é em relação ao eixo horizontal. Feito isso, a primeira coisa que eu faço é decompor essas forças. Então eu vou pegar, ó, a força F já está sobre o eixo X. A força P, o peso, já está sobre o eixo Y. Eu não tenho que decompor. Quem que eu vou decompor? Quem está inclinado, que é a tração. Então eu vou colocar a decomposição sobre o eixo X, sobre o eixo Y. Sobre o eixo X, eu vou ter o quê? Como que eu calculo essa decomposição? Vocês lembram, vocês já devem ter visto, função seno e função cosseno. Só lembrando disso, nós temos que seno de um ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto, quem que é o cateto oposto desse ângulo? É essa medida aqui.
Quem que é a hipotenusa? T. Depois, cosseno de θ. Quem que é cosseno de θ? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo? É esse cateto que está colado aqui, ó. Cosseno é colado, seno é separado, cateto separado. Então é esse cateto aqui. A partir disso, eu chego nessas relações aqui. Ok? A partir disso ali, eu chego nessas relações. Ah, professor, eu não lembro como é que faz. Volta lá no capítulo lá de vetores e dá uma treinadinha nisso. Importantíssimo. Então, agora, dando uma limpada no meu desenho, eu tenho só essas componentes aqui, as componentes horizontais e componentes verticais, as forças aplicadas horizontalmente e verticalmente. Essas forças, agora fica mais fácil ver o que eu tenho que encontrar. Não esqueçam que para que esse sistema esteja em equilíbrio, eu tenho que aplicar as condições de equilíbrio, que é o quê? Somatória das forças ao longo de x igual a zero, somatória das forças ao longo do eixo y igual a zero. O que eu tenho ao longo do eixo x? A força F positiva, porque eu adotei positivo, menos essa componente t cosseno de θ, igual a zero. Mesma coisa aqui, Fy vai ser t seno de θ positivo menos o peso igual a zero. Com isso, eu vou dar uma arrumada aqui e nós podemos resolver isso facilmente. Onde nós procuramos a equação que seja mais fácil. Notem que observando essas equações eu vejo o seguinte, eu transportei aqui as grandezas, vim trazendo as grandezas que eu tenho um ângulo, θ, e eu tenho o peso, então eu tenho esse peso aqui. O que eu vou fazer, eu vou tentar trabalhar com essa equação aqui. Vou isolar o t, isolando essa equação, t igual a peso sobre seno de θ, que é 30 graus. Como que é 30 graus, professor? Não entendi. Vou voltar lá para que a gente veja. Ó, aqui é 60, né? Aqui é 60. Se aqui é 60, eu vou ter que... Opa. Se aqui é 60, eu tenho aqui 90, aqui tem que ser 30 graus. Ok? Próximo. Aqui. Então, seno de 30. Substituindo os valores, eu vou ter lá que P é 50, seno de 30, se vocês procurarem uma tabelinha, tem uma tabelinha no fundo do livro de vocês, é bom que vocês aprendam a mexer com ela, porque quando for para presencial nós vamos trabalhar com tabelas e não com calculadora. Só esse detalhe, eu acho que vocês não estão acostumados, aqui a gente deixa nas provas vocês usarem calculadora, porque não tem como impedir, mas no presencial não dá para usar calculadoras, tá? Tem que fazer continha de cabeça. Então eu vou ter aqui 50 divididos por meio, 100 kgf. Chamando a atenção de vocês, eu sou chato com unidades. Coloquem as unidades sempre correta, senão eu vou descontar. Então, disso eu já sei qual é o valor de atração T aplicada sobre o meu, sobre a minha corda. Já sei a atração lá. Depois disso, o que falta eu resolver? Aplicando sobre essa outra equação, f menos t cosseno de θ igual a zero, eu consigo encontrar o valor da força que ele está aplicando lateralmente. O valor da força, F, vai ser igual a T cosseno de θ, onde F igual a T, que nós já vimos que é 100, cosseno de 30 graus. F igual 100. Cosseno de 30 graus, se vocês colocarem numa tabelinha, forem procurar esse cosseno de 30 graus, vocês vão encontrar que isso aqui vale a raiz de 3 sobre 2. 50 raiz de 3 kgf. Ou então, vocês podem colocar o cosseno de 30 numa calculadora, vai dar 0,866 vezes 100, F vai dar igual a 86,6 kgf. São equivalentes, tanto faz qualquer um dos dois.
ok? Tá resolvido. Parece a princípio complexo, mas é possível de se resolver, certo? Então, no momento, equilíbrio de partículas se resume a isso. Tem uma série de exercícios que vocês podem resolver, resolvam, e mais tarde nós voltamos aqui com momento, ou equilíbrio de um corpo extenso. Agora nós vamos adicionar uma nova grandeza que se chama momento de uma força.